Em 2017 eu fechei o ateliê em dezembro. Foi um ano muito difícil, foi quando a minha mãe fez a passagem e aí eu não conseguia mais entrar no ateliê para costurar. E aí eu fechei em dezembro. Em 2018, no início do ano, eu recebi um presente que foi ministrar oficinas no CRAS da minha cidade e compartilhar essa arte em feltro. E junto com as crianças, com as mulheres, com os adolescentes, eu descobri um outro lugar no feltro. O feltro ocupou outro lugar na minha vida, um lugar de cura, porque trabalhou dentro de mim muitos processos do luto. E eu não produzia mais, eu só ensinava, eu não costurava mais sob encomenda. Sim. E nesse meio período eu comecei a fazer as minhas buscas, minhas vivências, e fui convidada para expor em São Tomé das Letras num festival místico esotérico em 2019. Ai, que massa. E aí quando eu voltei a costurar, nasceu a coleção mística. Foram ao todo 5 bonecas, a Antônia, a Ofélia, a Aurora, a Évola e a Freia. E os bebês elementais, que foi muito lindo, foi num dia assim de pôr do sol. Eu senti de trazer um bebezinho elemental da terra, livre, que representasse essa energia da mãe natureza. E pensei também, falei, tem que ter uma certidão de nascimento, né, bebezinho. E nasceram assim de forma muito intuitiva, eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo ali. E cada peça carregava uma mensagem, que eu fui escrevendo intuitivamente. E desse movimento em São Tomé, eu fui participar de outros eventos e assim eu entendi que eu não queria produzir em massa, eu não queria fazer nada repetido. Cada peça que ia surgir a partir dali ia ser única, ia contar uma história e ia trazer um significado. Porque tudo que compõe, né, eu aprendi isso muito no luto, sabe? De que as coisas que ficam na matéria, elas ainda carregam muitas memórias. Então eu queria que meu trabalho também fosse algo assim. E tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele fala numa palestra, lá em 2013, isso já fazia muito sentido para mim no ateliê, que ele diz assim: e quando eu me for, mas eu não queria ir, só tem um jeito de ficar nas pessoas. Então eu sempre senti isso, mas não sentia que eu estava conseguindo colocar de verdade. E isso aconteceu quando veio a coleção mística. E aí elas começaram a vir de forma muito intuitiva e aos poucos as pessoas iam recebendo, iam adotando e aquela mensagem tinha uma conexão com o momento daquela pessoa. E aí eu fui me aprofundando nessa magia, né? Fui me aprofundando nesse sentir, assim, nessa sutilidade que a arte traz. Fui me permitindo experimentar esse movimento e colocar para fora aquilo que eu estava sentindo, que eu estava vivendo, mas que também não comunica só comigo, comunica com tudo, né, com uma egrégora. E foi assim que começou esse processo mais, que eu chamo um processo mais mágico, né, de ver a beleza no sutil, de encontrar de conseguir perceber que o todo se comunica em muitas linguagens. Deu início foi assim, nesse movimento. Então, eu estou no processo de reconhecer também em voz alta que eu sou uma artista, que o processo vem da arte, né? E sim, tem uma cobrança em estar o tempo todo em movimento, mas eu tenho aprendido que o processo de criação ele envolve muitas etapas. Ele envolve a etapa de apreciar, de você apreciar o que está acontecendo na sua vida, de você cuidar das coisas que são a sua estrutura, que são a sua base. Às vezes a vida pede para você cuidar de outras coisas, do seu corpo, da sua saúde. Às vezes a arte me pede para sair, ver outros lugares, conhecer novas pessoas. Então tem várias formas de estar criando, de estar nutrindo esse processo criativo. E tenho aprendido a respeitar esse processo. Quando me pede um silêncio, quando me pede a escrita,
E aí quando me pede o fazer manual, a transferência para a matéria, o download, né, que eu costumo chamar ali, que é realmente o momento de trazer vida, né, para as bonecas e compartilhar as histórias delas. Quando eu escolhi que eu não ia mais criar nada que não falasse da minha alma, que me desviasse do meu caminho ou que não tivesse um significado muito importante, ali naquele momento eu já também tinha escolhido a forma como eu ia me colocar. Então eu sinto assim que as pessoas que me conhecem e que têm e que escolhem adotar as obras, porque é uma escolha consciente, ela adota uma memória, ela adota um sentimento, né? Ela traz aquilo para a vida dela, elas também entendem que existe um processo para o nascimento. Eu costumo falar que é como um parto. Então tem todo o processo de gestação até finalmente nascer e finalmente trazer vida. E aí vem mais história ainda depois que nasce. Por exemplo, eu ainda estou contando a história da coleção do ano passado para poder iniciar outra. Eu sinto assim, ainda tô caminhando, sabe? Sim. Eu acho que o processo é você se escutar, você respeitar você e principalmente reconhecer que aquilo que tá vindo para a matéria é muito mais do que só aquilo que está na matéria. E aí quando você entende isso, você entende que precisa ter esse tempo de maturação das coisas. Sabe? Tupanantiscama. Né? Até que a gente volte a se encontrar. Olha aí, que lindo, perfeito, mano. Agradecido. É nóis. Gratidão, gratidão.